refletindo sobre as Escrituras. Pelo que escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração. Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas estou ainda descontente, porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor. João era o 15º rebento dos 19 filhos de Samuel e Susannah Wesley. O que vamos transcrever, escrito pela mãe de João, mostra como ela era fiel em ordenar a seus filhos e a sua casa depois dela. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Depois, pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Acerca do casal Wesley e seus filhos, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clarke, escreveu: Nunca li nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra, desde os dias de Abrão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Susannah Wesley acreditava que aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. E não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos nem balbúrdia no lar do pastor. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susannah Wesley. Susannah marcava o 5º aniversário de cada filho como o dia em que deviam aprender o alfabeto, e todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos e aprendia o alfabeto começava o estudo da leitura, iniciando-o com o primeiro versículo da Bíblia. Os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Não há em outras histórias fatos tão profundos e atraentes como os que constam acerca dos filhos de Samuel e Susannah Wesley, pois antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento, por meio de acenos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite, e eram ensinados também a acrescentar outros pedidos, conforme cada desejo em particular. Ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Na lista aparecem os nomes de João, para a quarta-feira, e o de Carlos, para o sábado. E para os filhos, o dia de cada um tornou-se precioso e memorável. É comovente ler o que João Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe: Em muitas coisas, a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se agora também, na intercessão para que eu renuncie inteiramente ao mundo, terá bom êxito. Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era, então, para formar o meu caráter. Depois do espetacular livramento de João do incêndio, sua mãe, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para seu filho, resolveu firmemente criá-lo para servir e ser útil na obra de Cristo. Susannah escreveu estas palavras nas suas meditações particulares: Senhor, esforçar-me-ei mais definitivamente em prol desta criança, a qual salvaste tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dá-me a graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito. Ela era tão fiel em cumprir sua resolução que João foi admitido a participar da ceia do Senhor com a idade de 8 anos. Nunca se omitia o culto doméstico da programação do dia no lar de Samuel Wesley. Fosse qual fosse a ocupação dos membros da família ou dos criados, todos se reuniam para adorar a Deus. Na ausência do marido, Susannah, com o coração aceso pelo fogo dos céus, dirigia os cultos. Conta-se que, certa vez, quando ele prolongou a ausência mais do que de costume, 30 a 40 pessoas,
Assistiram aos cultos no lar dos Wesley.